Faxineira revela em francês, não toque nisso. A reação surpreendente do bilionário foi tocante. Maria, a faxineira, sempre soube que seu trabalho em um dos arranha-céus mais icônicos de São Paulo não era fácil. Acordava cedo, enfrentava o trânsito caótico da metrópole e passava horas limpando as mesmas mesas de executivos que geralmente nem notavam sua presença. Mas havia algo dentro dela que brilhava intensamente, a fluência em francês, uma herança de sua avó que sonhava em vê-la em Paris. Maria guardava esse sonho em seu coração, como um tesouro escondido, e cada dia de trabalho a fazia lutar por um futuro melhor. Certa manhã, enquanto limpava a área de reuniões, ouviu risadas e conversas entre os executivos sobre um projeto milionário. Seu coração começou a acelerar ao perceber que estava prestes a testemunhar algo grande. Mas logo a esperança se transformou em angústia quando um bilionário arrogante entrou na sala. Ele falava com desprezo sobre demitir dezenas de funcionários para maximizar lucros. As palavras daquele homem dispararam ecos em seu passado, reavivando lembranças de seus pais lutando e se esforçando para manter a dignidade em empregos precários. Revoltada, Maria não pôde mais permanecer em silêncio. Na reunião seguinte, disfarçada em seu uniforme de faxineira, ergueu a voz, surpreendendo a todos, não toque nisso. O choque em seus rostos foi instantâneo, e o silêncio se instalou como um trovão em meio a uma tempestade. A sala estava paralisada, e à medida que sua voz ressonava, uma chama de determinação crescia dentro dela. Ela estava ali, não apenas representando a si mesma, mas todos que viviam a mesma dor e luta. O bilionário, acostumado a ser cercado por bajuladores, ficou atordoado. Ele encarou Maria, e algo em seu olhar mudou. Ela não era uma simples faxineira, era a personificação de uma luta que ele havia esquecido. Uma conexão inesperada se formou entre os dois. Maria, com toda a sua coragem e sinceridade, foi capaz de tocar uma parte profunda da alma do bilionário, que, por um breve momento, se viu diante de sua própria humanidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o diálogo que se seguiu mudou tudo. Maria compartilhou suas vivências, e o bilionário começou a questionar suas próprias crenças e valores. Para ele, a vida era apenas números, mas ela trouxe à tona a essência do que significava ser humano. A reunião, que antes era apenas mais um encontro empresarial, tornou-se um espaço de aprendizado e reflexão. Mas o tempo estava contra eles. A proposta de demissão se aproximava como um espectro ameaçador, e Maria se viu em um dilema angustiante. Arriscar tudo em busca de um ideal nobre ou voltar à sua rotina, deixando os outros à mercê da ganância? A tensão continuava a crescer, e aquele momento de audácia parecia apenas ser a chave de um novo capítulo que ainda estava por vir. Como ela decidiria enfrentar essa tempestade? A história só estava começando. Enquanto os ecos da reunião ainda reverberavam na mente de Maria, ela se retirou para o banheiro, deixando a sala carregada de uma atmosfera pesada. O reflexo no espelho a encarava de volta, o rosto marcado pela adrenalina e pela incerteza. As palavras ditas tinham uma força quase mágica, mas também a intimidadora responsabilidade de um futuro desconhecido. O que aconteceria a seguir? E se o bilionário não ouvisse seu apelo? Respirou fundo, tentando acalmar seu coração. As lembranças da avó, contando histórias em francês, vinham à tona como um mantra. A luta é o que nos fortalece, ela dizia, e essa verdade agora pulsava dentro de Maria. Ao sair do banheiro, sentiu que não poderia voltar à sua rotina sem lutar por aqueles que estavam se extinguindo em meio à frieza dos números. Na sala de reuniões, o bilionário olhava pela janela, perdido em seus pensamentos. Ele não tinha se preparado para uma voz como a de Maria, tão pura e apaixonada. A descrição de suas lutas fez com que ele repensasse a linha entre o lucro e a empatia. Ele sabia que precisava agir, mas como?
As consequências de suas decisões pesavam em sua consciência. Logo, uma ideia audaciosa tomou conta de sua mente. Reuniu a equipe e decidiu dar um passo inesperado. Ele queria criar uma nova estratégia que priorizasse os funcionários, mas não sabia como apresentá-la sem parecer um tolo ou, ainda pior, um fraco. Foi quando se lembrou de Maria. Ela tinha falado com tanto fervor que isso poderia inspirá-lo a continuar. Com determinação, pediu a presença dela. Quando Maria entrou na sala de novo, os olhares eram diferentes. Não havia mais desprezo, mas curiosidade e apreensão. O bilionário se virou para ela, e, diante de todos, começou a explicar sua nova visão. Maria, você me fez perceber que os verdadeiros valores não estão nos ganhos financeiros, mas nas pessoas que fazem essa empresa existir. E preciso da sua ajuda. O que você acha de trabalharmos juntos em uma nova proposta que promova o bem-estar dos funcionários? O coração de Maria disparou. Nunca em seus sonhos mais ousados ela sequer imaginara que estaria sendo convocada para ajudar a moldar o futuro de uma empresa. Era uma oportunidade que despontava diante dela como um farol em meio à tempestade de incertezas. Contudo, o medo sempre esteve presente. E se não conseguisse? E se suas ideias não fossem levadas a sério? Com um sorriso tímido, Maria começou a falar. Cada palavra era um passo em direção a um novo caminho. Ela compartilhou suas ideias sobre um ambiente de trabalho mais humano, sobre resgatar a dignidade e a confiança dos empregados. Viagens para treinamento linguístico, ações de saúde mental e, é claro, um compromisso genuíno com a valorização de todos. Enquanto falava, Maria sentia que um novo sonho se consolidava. No entanto, a inquietação ainda a acompanhava. O desafio que se apresentava era imenso, e a luta por uma mudança real ia muito além daquela sala. O bilionário escutava atentamente, os olhos brilhando com uma nova esperança. Mas o que Maria não sabia era que, por trás daquela proposta, estavam interesses ocultos que poderiam ameaçar tudo. Como tudo isso se desenrolaria? Maria estava prestes a descobrir que, às vezes, a luta mais feroz não está nas palavras, mas na verdade que reside em cada coração. O que ela faria quando as verdadeiras intenções do bilionário viessem à tona? Uma tempestade ainda estava por vir, e suas convicções seriam testadas como nunca antes. Maria saiu da reunião com uma mistura de emoções. Por um lado, havia um fio de esperança que dançava dentro dela, pulsando como um coração tomado por paixão. Por outro, uma sombra pairava, como se uma nuvem escura estivesse prestes a se desfazer em tempestade. Logo, se viu refletindo se aqueles olhos brilhantes do bilionário eram de admiração ou de estratégia. Durante os dias que se seguiram, a rotina habitual começou a mudar. A equipe, ainda em estado de choque pela proposta apresentada, começou a debater as ideias de Maria. Ela tinha se tornado, de repente, uma espécie de líder informal, mesmo sem saber exatamente se estava pronta para o papel. As reuniões fluíam, e Maria se viu cada vez mais à vontade. Ela compartilhava suas ideias, ouvindo as dúvidas e sugestões dos colegas, que se mostrou receptivos a uma proposta que parecia, finalmente, falar com o coração da empresa. Assim, uma nova energia começou a surgir entre eles, uma energia que prometia transformar não apenas a empresa, mas a vida de cada colaborador. Enquanto isso, o bilionário buscava garantias. Ele queria que sua ideia fosse não apenas uma fachada, mas um compromisso real. Depois de algumas semanas, finalmente decidiu convocar outra reunião. Ela seria ainda maior, mais significativa, envolvendo pessoas de todos os setores da empresa. Maria sabia que isso significava muito, uma chance de ver seu sonho se materializar, mas isso também a deixava com a pulga atrás da orelha. Naquela manhã, ela acordou com um nó no estômago. Uma voz em sua cabeça sussurrava insegurança, mas ela ignorou. Ao se arrumar, se lembrou das palavras da avó novamente: a luta é o que nos fortalece. Aquilo a encorajou. Lembrava-se de que estava ali por um motivo maior. Quando finalmente entrou na sala de conferências, viu rostos conhecidos e novos, alguns ainda com um brilho cético em seus olhos. O bilionário, à frente, sentia o peso da responsabilidade. Ele a apresentou, elogiando suas ideias e dizendo como aquela mudança não era apenas desejável, mas necessária. Maria ficou admirada. Ele falava com sinceridade, pela primeira vez,
Parecia vulnerável. Com um pouco de nervosismo, Maria começou a apresentar suas propostas, agora mais refinadas, baseadas no feedback dos colegas. Respirava fundo, intercalando seus pontos com a energia vibrante que vinha dela. Ao descrever o impacto positivo nas vidas dos funcionários, os olhares mudaram. Havia compreensão, um eco silencioso entre todos. No entanto, em meio a toda aquela união, uma figura se destacou. Um executivo do conselho, conhecido por ser inflexível, levantou uma questão controversa. Ele questionou o custo de implementar mudanças tão drásticas. As incertezas sobre brigas internas e pressões externas estavam lá, na sala, como uma onda ameaçadora. Maria sentiu seu coração afundar. E se isso não fosse suficiente, pensou. Ela sabia que o que estava em jogo era muito maior do que apenas números. Era sobre vidas, sobre pessoas que dependiam da empresa para seu sustento. Com isso, decidiu responder à altura, afirmando a importância de investir nas pessoas. Mas, no fundo, havia uma dúvida: will they believe me? Olhando para o bilionário, ela encontrou um olhar que parecia estar na mesma sintonia que ela. Ela também notou a resistência do executivo, e em algum lugar, uma faísca de preocupação acendeu dentro dela. Estariam todos realmente prontos para a mudança que ela propunha? No final daquela reunião intensa, uma decisão crítica foi anunciada. O bilionário estava disposto a investir não apenas em ideais, mas em ações. Mas ele não contava que uma adversidade se aproximava como uma sombra, disposta a transformar tudo o que haviam construído em uma mera miragem. E assim, enquanto um novo capítulo estava prestes a ser escrito, Maria se viu diante de uma escolha: lutar por sua verdade ou se deixar levar pela pressão. O que ocorreria quando tudo o que acreditava fosse colocado à prova novamente? Maria não conseguia relaxar. A decisão pendia como uma espada afiada sobre sua cabeça. Após a reunião que parecia ter levado toda a equipe a um novo patamar, cada momento seguinte era repleto de um misto de expectativa e tensão. Os olhares dos colegas pesavam, e cada murmúrio que vinha deles parecia multiplicar sua inquietação. Nos dias seguintes, Maria se isolou um pouco. Precisava organizar seus pensamentos, pensar no próximo passo. Passou horas revirando ideias, recusando qualquer chance de deixar a ansiedade tomar conta. Ela precisava de clareza e foco e decidiu que não permitiria o medo paralisá-la. Já era de noite quando, ao sair do escritório, viu o céu escuro, pontilhado de estrelas. Uma lufada de ar fresco a cumprimentou, trazendo a necessária esperança. Naquele instante, ela lembrou do que realmente importava: as histórias de vida que a cercavam, as energias que pulsavam na empresa. Era mais do que apenas números. No dia seguinte, a empresa recebeu uma visita inesperada. Um grupo de trabalhadores, muitos dos quais haviam visto de perto o impacto positivo das novas propostas de Maria, havia decidido se unir para apoiar a iniciativa. Eles queriam falar, ouvir e, acima de tudo, mostrar ao bilionário que a mudança não era apenas necessária, era vital. Logo, uma reunião foi marcada. O coração de Maria batia rápido enquanto todos se preparavam. Entre eles, estava Ana, uma faxineira que trabalhava na empresa há mais de 10 anos. Ana era conhecida por sua dedicação e pelos sorrisos que trazia todos os dias. Em cada corredor, sua presença era sentida com respeito. Maria a observava com cuidado. Quando Ana começou a falar, a sala se encheu de um silêncio respeitoso. A gente sabe que a mudança é difícil, mas é hora de olharmos além. Eu, por exemplo, mantenho o escritório limpo, mas o que adianta o chão limpo se as pessoas não são respeitadas? Disse ela, sua voz vibrando como um eco de verdade. Maria sentiu os olhos se voltarem para ela. As palavras de Ana trouxeram lágrimas aos olhos de muitos. Era uma lembrança que todos precisavam. A transformação não era apenas sobre planos e gráficos, era sobre as pessoas e suas vidas. A empatia estava ali, viva e pulsante. Antes que Ana pudesse continuar, o bilionário interveio. Olhando para o público, seus traços faciais estavam mais suaves do que nunca. Ana, você pode não saber, mas suas palavras são poderosas. Você nos lembra que cada centavo investido deve ter um significado. Acredito que, se nós mudarmos a abordagem, poderemos não só melhorar a empresa, mas a vida de todos os que aqui trabalham. Um murmúrio de aprovação passou pela sala.
Maria se sentiu forte, vibrante. O que começou como pressão agora se tornava uma onda de apoio. Uma onda que poderia transformar não apenas a empresa, mas ela mesma. Ana, ao ver o olhar caloroso do bilionário, não conteve a emoção e completou: o que nós precisamos é que todos sejam ouvidos. Ninguém deve ser reduzido a um número. Naquele instante, Maria percebeu que a batalha não era apenas dela. A equipe estava com ela. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pequena sombra se aproximando. Havia notas de ceticismo entre algumas vozes da liderança, e a verdadeira oposição ainda pairava no ar, como um fantasma esperando a hora certa para se revelar. Como ela lidaria com esse desafio? Naquele momento decisivo, Maria sabia que a luta estava longe do fim. O que estava em jogo poderia moldar uma nova era para a empresa, e não era apenas ela, todos eles estavam juntos. Mas a pergunta permanecia: até onde essa união poderia levá-los, e que adversidades teriam que enfrentar no caminho a seguir? Maria amanheceu com um misto de esperança e temor. A energia da reunião ainda pulsava em seu interior, mas a dúvida era uma sombra teimosa que a acompanhava. O apoio de Ana e dos colegas a deu um fôlego novo, mas a oposição na liderança ainda a preocupava. O dinheiro e o poder podiam misturar-se de formas que nem ela conseguia imaginar. Quando entrou na sala de reuniões, o clima era tenso, mas daquele tipo de tensão que antecipava algo importante. O bilionário já estava lá, conversando em voz baixa com alguns dos diretores. Seus rostos estavam fechados, como se uma briga silenciosa estivesse prestes a explodir. Maria respirou fundo e se preparou para o que vinha. Bom dia, a todos! Maria começou, percebendo que sua voz tremia. Hoje, precisamos discutir o impacto que nossas decisões têm não só nos números, mas nas vidas das pessoas aqui. Ela começou a expor suas ideias, intercalando as palavras encorajadoras que ouvirá de Ana. Tentava segurar firme sua convicção, enquanto avaliava as reações ao seu redor. Os rostos se mantinham serenos, mas os olhares críticos de alguns diretores a desconcertavam. A dúvida persistia. Foi então que um dos membros mais influentes da equipe, Carlos, interrompeu. Maria, precisamos ser práticos. Inovações são boas, mas o que você propõe pode fazer a empresa perder dinheiro. Precisamos de resultados rápidos, não soluções emocionais. O eco da voz de Carlos reverberou pela sala, e Maria se sentiu pequena, como se a confiança que havia conseguido reunir na última reunião estivesse ruindo diante de seus olhos. Ana, que estava entre o público, levantou a mão e prontamente falou novamente. Carlos, as pessoas não são apenas números em um relatório. O que vai adiantar ter lucro se todos se sentirem desvalorizados? É uma questão de dignidade. Uma explosão de murmúrios passou pela sala como um vento vendaval. A força das palavras de Ana tinha o poder de mudar a maré, mas Maria ainda precisava de mais. O bilionário, que até então escutava silenciosamente, levantou a mão pedindo calma. Senhoras e senhores, disse ele, dirigindo-se a todos com um tom calmo, mas firme. A mudança que estamos buscando não se resume a estratégias financeiras. Um negócio que não cuida das pessoas não é um negócio de sucesso. Precisamos ouvir todos os lados. Maria sentiu um arrepio. Seria esse o momento em que tudo mudaria. Carlos, visivelmente irritado, cruzou os braços. Mas isso é idealismo. E idealismo não paga contas. Contudo, Carlos, o bilionário rebateu. Investir em um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas pode, a longo prazo, resultar em maior produtividade e lealdade. Precisamos reconsiderar nossas prioridades. O olhar inicial cético dos diretores começava a vibrar com uma nova energia. Embora a batalha estivesse longe de ser vencida, Maria percebeu um pequeno brilho de esperança surgir. Mas, ao mesmo tempo, uma nova onda de inquietação a envolveu. O que aconteceria se essa mudança não fosse aceita? Precisamos estabelecer um diálogo direto com nossos funcionários, sugeriu ela, sentindo a urgência de agir. Se eles se sentirem parte do processo, nosso caminho será muito mais claro. Mas enquanto falava, Maria viu o semblante de Carlos mudar. Sua fúria se transformou em um sorriso sarcástico.
Você realmente acha que eles se importam com o que fazemos aqui, Maria? No fim das contas, a maioria só quer seu pagamento no fim do mês. As palavras de Carlos e a forma desdenhosa como ele as disse fizeram o queixo de Maria apertar. Havia verdade ali, mas era uma verdade dolorosa. E agora, o que fazer? Como ela poderia unir todos, sem que parte da equipe se sentisse ignorada? Nesse embate emocional, a sala entrou em um silêncio denso. Maria notou que o clima mudará, mas ainda havia um caminho a percorrer. A reunião estava longe de terminar, e agora mais do que nunca, ela sentia que a resposta para a próxima questão crucial estava se formando em sua mente. Seria preciso trazer à luz histórias não contadas, vozes ainda caladas. Mas como isso seria possível sem desencadear mais conflito? Maria sabia que o futuro não dependia apenas de ações concretas, mas de coragem. E a coragem poderia ser a força que estava faltando ali. Como ela conseguiria capitalizar sobre a energia positiva que se formava e ao mesmo tempo contornar a oposição crescente? E naquele instante, uma nova ideia brilhava em sua mente, como um pássaro que despertava na manhã. Talvez fosse hora de buscar o apoio além dos muros daquela sala, um apoio mais amplo, algo que pudesse mudar o rumo da conversa completamente. Maria sentia seu coração disparar com a ideia que acabará de ter buscar apoio. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a equipe de limpeza, que fazia um trabalho silencioso, mas essencial. Os rostos que passavam despercebidos no corredor tinham histórias. Histórias de superação, de resistência, de dignidade. O que aconteceria se ela trouxesse essas vozes para a mesa? Ela olhou novamente para os diretores, a maioria ainda com expressões endurecidas. Carlos, com seu olhar desdenhoso, era um obstáculo, mas Maria decidiu que não deixaria isso a intimidar. Escutem, ela começou novamente, mais firme. Eu pensei em algo que pode nos ajudar a entender o impacto das nossas decisões. Que tal trazermos pessoas da equipe para compartilhar suas experiências? Temos uma diversidade enorme entre nós, e ouvir essas histórias pode iluminar nosso caminho. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. O bilionário a observava com um semblante curioso. Era uma proposta ousada e, ao mesmo tempo, inusitada. O que aconteceria se alguém como a faxineira falasse sobre seus desafios? Maria não sabia se faria diferença, mas algo dentro dela gritava para tentar. Carlos soltou uma risada sarcástica, ainda escéptico. E você acha que isso vai mudar algo? Ouvir histórias não paga a conta, Maria. Aquelas palavras ecoavam mais uma vez, e Maria se sentiu tomada por uma frustração crescente. Mas, ao mesmo tempo, percebia que havia uma ponte se formando com a ideia proposta. O bilionário, então, fez um gesto para que a sala se calasse. Talvez isso seja exatamente o que precisamos. Às vezes, as respostas mais valiosas vêm de onde menos se espera. Maria sentiu uma onda de alívio e esperança surgindo. Essa era uma oportunidade. Enquanto o bilionário se virava para a equipe de comunicação, explicando que iriam preparar uma série de entrevistas com os funcionários, Maria queria gritar de alegria. A realidade estava se transformando diante deles. Ela logo teve uma ideia melhor. Reuniões eram boas, mas tudo isso ainda se sentia distante. E se eles organizassem um evento, um dia de histórias? Um momento em que todos pudessem compartilhar não apenas desafios, mas também sonhos. A empolgação a invadiu, ainda que a voz de Carlos ressoasse em sua mente. No entanto, o silêncio voltou a pairar pela sala, mais pesado do que antes. Maria começou a sentir uma pressão no peito. E se todo esse esforço desmoronasse? A ideia de ouvir pessoas que normalmente ficavam à margem podia fazer com que alguns se sentissem expostos e vulneráveis. Ela sabia que precisava fazer isso da maneira certa. Mas precisamos fazer isso com respeito, Maria alertou ao concluir sua proposta. Criar um ambiente seguro para que todos possam se abrir sem medo de julgamento. Precisamos das vozes que muitas vezes não são ouvidas. Carlos parecia desgostoso, e Maria podia sentir o olhar de desdém, mas havia também uma nova tensão na sala, quase palpável. Os outros diretores estavam divididos, alguns parecendo intrigados com a ideia, outros ainda se perguntando sobre a viabilidade prática dela.
Acho que estamos prontos para um passo maior, o bilionário disse de repente. Maria, você e Ana podem liderar essa iniciativa. Vamos fazer um dia de histórias. O coração de Maria disparou. O apoio inusitado poderia ser a faísca que ela precisava para transformar o ambiente de trabalho. Mas a responsabilidade pesava sobre seus ombros, e a dúvida sussurrava em seu ouvido. E se não funcionasse? E Carlos? O que ele faria com isso? O tempo parecia um turbilhão, enquanto ela organizava os pensamentos, mal conseguindo conter a empolgação. A ideia estava tomando forma, mas uma sequência de incertezas pairava no ar. Como seria aquele evento? Quem se apresentaria, e como ela garantiria um espaço seguro para todos? E assim, com um novo plano em mente e a determinação pulsando nas veias, Maria percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que encontraria no Dia das Histórias poderia não só moldar sua trajetória, mas também desvelar verdades que estavam escondidas sob a superfície da empresa. Uma nova pergunta ressoou, assim como o sentimento de que algo maior se desenhava. As histórias que seriam contadas nesse dia poderiam mudar tudo. Mas até onde essa mudança poderia levar? Maria sabia que, ao encarar o passado, poderiam surgir verdades que muitos preferiam esconder. Maria não conseguia conter a excitação que a invadia. O Dia das Histórias estava prestes a se tornar realidade, uma oportunidade de iluminar vozes que normalmente eram esquecidas naquele ambiente corporativo. Mas, à medida que a ideia ganhava corpo, uma ansiedade crescente a acompanhava. E se as histórias compartilhadas reverberassem de formas que ela não conseguia prever? E se descobrissem algo profundo e doloroso? A preparação começou imediatamente. Maria e Ana dedicaram horas a estruturar o evento. Se reuniam em pequenas salas, cercadas por papéis, anotações e um computador, discutindo formatos, temas e a dinâmica que permitisse que todos se sentissem à vontade. Precisamos que eles saibam que estão em um espaço seguro, onde podem ser verdadeiros, Maria insistia, enquanto Ana concordava, já pensando na logística. A equipe começou a se envolver mais do que ela esperava. Funcionários de diferentes departamentos se uniram, oferecendo apoio, ideias, e por que não, uma palavra amiga para aqueles que talvez tivessem medo de expor suas histórias. Cada novo colaborador que se somava ao projeto era um lembrete de que o sentimento coletivo estava mudando. Finalmente, o dia chegou. O auditório, que costumava ser um espaço frio e impessoal, agora estava vibrante com cores e decoração que provocavam acolhimento. Palavras aleatórias escritas em papéis foram penduradas na parede, formando um mural de esperanças e sonhos. A atmosfera estava carregada de expectativa, e ao mesmo tempo, de um medo coletivo. Maria nervosamente organizou os detalhes finais enquanto observava sua equipe. Quando as luzes começaram a escurecer e os rostos começaram a se revelar, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Foi então que ela percebeu a primeira oradora do dia, uma mulher da equipe de limpeza chamada Joana. Apesar de sua posição, ela tinha uma aura de força e sabedoria que era palpável. Maria sentiu lágrimas de emoção escorrem em seu rosto quando Joana compartilhou a história que havia guardado por tanto tempo. A vida não é fácil para ninguém nesta cidade, e ela começou, a voz firme, mas suave. Por muito tempo, eu também não acreditava que a minha história importasse. Mas então, percebi que cada um de nós tem algo valioso a dizer. As palavras de Joana foram como um bálsamo. O público estava cativado, e Maria sentiu seu coração pulsar com a força daquela revelação. Mas a emoção do momento foi cortada pelo peso do olhar de Carlos, fixo na oradora. Ele parecia desautorizado, incomodado com a humanidade que brotava daquela mulher. Maria revirou os olhos internamente, mas decidiu não se deixar levar por isso. Quando Joana terminou, uma onda de aplausos ecoou pelo auditório. Maria só então sentiu que aquilo poderia funcionar. As histórias foram se desenrolando uma após a outra a cada relato, um fio que unia os presentes, criando uma tapeçaria de experiências compartilhadas. Contudo, o que estava acontecendo ali não agradava a todos. Durante uma pausa, Carlos se levantou e pediu a palavra. O ambiente silenciou. Ouvir histórias é bonito, claro. Mas será que isso vai mudar algo na prática? Será que isso tudo é apenas uma cortina de fumaça para tapar nossas falhas? A pergunta pairou, pesada,
como um desafio lançado ao ar aquele momento, carregado de tensão, fez com que Maria ficasse em alerta. O que deveria ser uma celebração já começava a ser manchado por críticas. O temor, mais do que físico, tomou conta de seu estômago. Maria sentiu que precisava se posicionar. E a resposta que ela deu foi verdadeira. Carlos, ouvir essas histórias é o primeiro passo. A mudança acontece quando nós escolhemos olhar para esses relatos, conectar e agir. Ela falava com uma clareza que ressoava em cada canto da sala. Enquanto Carlos torcia os lábios, um murmúrio de aprovação passou pelo público. Ali, naquele espaço, Maria sabia que algo estava mudando. Mas havia mais por vir. Ao olhar para os rostos ávidos por mais histórias, o pensamento seguia martelando em sua cabeça: ela não contava apenas com a força do apoio da equipe, o impacto daquele evento poderia se refletir nas diretrizes da empresa. Como eles iriam reagir a isso? E, ao se lembrarem de Carlos, a pergunta se formava: quando o muro da indiferença começaria a cair? Um novo relato, ainda desconhecido, estava prestes a emergir entre as sombras do pessimista. Maria se preparou. Quais verdades ainda se escondiam? E, ao abrir essas feridas, ela esperava que a cura tivesse espaço para florescer. O clima no auditório estava eletrocutado. As palmas ainda ecoavam quando a próxima oradora subiu ao palco. Era Larissa, uma colega do departamento de marketing, conhecida por sua doçura e sorriso caloroso. Mas agora, seu rosto estava sério e concentrado. Maria sentiu uma mistura de apreensão e curiosidade, o público também. O que Larissa traria à tona? Hoje, eu quero falar sobre a luta, Larissa começou, com um leve tremor na voz. Sobre a luta que enfrentamos todos os dias na nossa vida pessoal, sem que ninguém perceba. Ela respirou fundo e prosseguiu. Eu sou mãe solo. Apenas eu e meu filho, Pedro. A menção ao filho fez um silêncio profundo tomar conta da sala. Eu sempre pensei que o meu trabalho seria para dar a ele uma vida melhor. Mas o que é essa vida melhor? O que é sucesso, se não consigo dar a atenção que ele precisa? A voz de Larissa ficou mais embargada, e sua vulnerabilidade tocou os corações. O público começou a se conectar com a narrativa, e já era possível ouvir alguns soluços abafados. Enquanto ela contava sua história, Maria sentiu que, mais uma vez, uma onda de empatia e compaixão fluía entre os presentes. Larissa revelou as dificuldades de equilibrar carreira e maternidade, os momentos em que se sentiu sozinha e sobrecarregada. A conexão que se formava era quase palpável, todos ali estavam sintonizados à emoção crua da mãe que lutava contra as adversidades. Só que, ao olhar para Carlos, Maria notou que seu olhar estava mais escaneante do que nunca, como se ele tentasse desvendar algo nas palavras de Larissa. O desconforto em seu semblante crescia a cada relato sincero, e Maria percebeu que ele não estava pronto para aceitar a fragilidade. Mas ela também notou que a sala estava se unindo. Os sorrisos apagados pela pressão do dia a dia começavam a aparecer novamente. Quando Larissa terminou, aplaudindo-se a si mesma por ter falado abertamente, o auditório explodiu em uma salva de palmas calorosas. Mas Carlos, em seu silêncio, parecia ponderar. Maria temia que ele se levantasse novamente para lançar outra dúvida ao ar. E foi exatamente o que aconteceu. Larissa, entendo sua dor, mas novamente, o que isso muda para a empresa? Precisamos de resultados, não de histórias. Estamos em um ambiente corporativo, lembram-se? As palavras cortavam o ar como uma faca, e o clima ficou denso. Maria sentiu a tensão subir na sala. O que era um espaço seguro agora parecia em risco de desmoronar. Sabia que precisava intervir mais uma vez. Carlos, a mudança começa no humano. Precisamos nos lembrar que por trás de cada funcionário há uma vida, uma história, ela disse, com a voz firme. Histórias não mudam resultados, Maria, ele rebateu, sarcástico. Elas só nos distraem dos números. Precisamos focar no que realmente importa. Antes que mais respostas surgissem, um homem de uma equipe adjunta levantou-se. Ele era um frequentador silencioso, sempre à margem, e agora, ele poderia ser a voz que esse momento precisava. O que importa é o impacto que essas histórias têm nas pessoas. Isso move montanhas.
Ele olhava para Carlos com uma determinação que quase ofusca suas dúvidas. E sim, os números também importam. Mais pessoas por trás deles, o que elas passam, o que elas sentem, isso nos torna uma equipe melhor. O auditório ressoou em aplausos novamente. Maria estava impressionada. Para cada dúvida que Carlos lançava, mais vozes pareciam se levantar, dispostas a lutar pelo que é humano e real. No entanto, no fundo, Maria sabia que a batalha tinha apenas começado. As emoções estavam à flor da pele, e o tempo escasso. O que aconteceria quando as histórias mais impactantes viessem à tona? O que revelariam sobre os desafios da vida corporativa? E, principalmente, quem mais se levantaria para questionar as verdades estabelecidas no ambiente? Um calafrio percorreu a espinha de Maria. A verdadeira história ainda estava por vir. O que mais poderia ser revelado entre essas paredes? A tensão no auditório parecia vibrar no ar como um fio elétrico prestes a se romper. As palmas que comemoraram a coragem de Larissa ainda ressoavam, mas a energia estava prestes a mudar. Aquele silêncio angustiante se tornava um abrigo dos sentimentos mais intensos. O que mais poderia surgir daquela sala, onde tantas histórias estavam prestes a ser contadas? Enquanto o murmúrio no fundo aumentava, Maria sentia pressão na ponta dos dedos. Ela olhou para Larissa, que tinha acabado de se sentar, com lágrimas nos olhos e um sorriso tímido no rosto. Havia algo de poderoso naquela conexão, e Maria sabia disso. Mas Carlos ainda estava ali, como uma nuvem ameaçadora, e aquilo a inquietava. Foi quando o homem que antes se levantou tomou coragem de novo, e com a sinceridade estampada em seu rosto pediu a palavra. Eu sou Daniel. Trabalhando aqui há anos, sempre na sombra, sem fazer muito barulho. Mas a história da Larissa me tocou profundamente, começou, com a voz firme, mas um tremor identificável. Sou pai também, e às vezes, quando saio de casa rumo ao escritório, me sinto como se estivesse deixando parte de mim para trás. Ele fez uma pausa, como se estivesse enfrentando suas próprias memórias. É um jogo de malabares, e sinto que muitas vezes falhamos em ver isso como equipe. Precisamos entender que o sucesso do trabalho é refletido nas nossas vidas pessoais. Não podemos simplesmente ignorar as histórias que nos cercam. O auditório estava em silêncio, totalmente absorvido nas palavras de Daniel. Havia algo mais ali, um peso que começava a se aliviar, um reconhecimento da luta coletiva. Ele olhou para Carlos, como se ao encará-lo estivesse desafiando a ver o que estava diante de seus olhos. Carlos, no entanto, parecia um escudo contra a empatia. É uma reflexão interessante, Daniel, respondeu, mas com um tom de desprezo. Mas viver de histórias não trará resultados financeiros. O que importa é o que podemos medir, não o que sentimos. Antes que ele pudesse terminar, uma mulher do fundo da sala se levantou. Era Helena, uma funcionária da equipe de limpeza, conhecida por seu riso contagiante, embora raramente participasse dessas discussões. E se as nossas histórias e nossas vidas também contassem no resultado da empresa? Ela disse, com uma calmaria que ressoava de forma poderosa. Eu sou faxineira aqui, mas cada canto que eu limpo me conecta ao trabalho de vocês. Cada esforço é um passo para que essa empresa seja um lar melhor para todos nós. Um murmúrio correu pelo auditório. Aquela mulher, que muitos viam apenas como parte do fundo do cenário, estava agora no centro da atenção, trazendo uma nova perspectiva. Eu também quero ser ouvida. Nossos desafios diários não são menos válidos. Cada um de nós carrega um pedacinho dessa história. Vivemos intensamente e devemos contar com um espaço onde possamos ser vistos. O público aplaudiu fervorosamente, e a energia começou a se transformar, a luz de esperança que cercava aquelas vidas se acendia. Maria sentiu o coração acelerar, como se a sala estivesse se tornando um baluarte de vozes. Mas quando os olhos de Carlos se fixaram em Helena, a expressão dele provocou um calafrio. Se começarmos a dar voz a todas as histórias, estaremos distraídos demais para cumprir nossas metas. Isso é um campo de batalha corporativa, não um grupo de apoio. Com seu sarcasmo cortante, ele permanecia inflexível. Maria sabia que a batalha ali era muito mais que uma questão de números. Era sobre a própria essência de quem eram. As vozes continuavam a se erguer, mas a dúvida ainda pairava.
O que aconteceria se Carlos cruzasse a linha e se tornasse o foco da revolta? Ou se alguém decidisse, finalmente, confrontá-lo de uma vez por todas? A sala estava prestes a explodir em um novo clímax, e Maria podia sentir. Com cada revelação, novas histórias se desenrolavam. E no fundo de sua mente, uma pergunta a assombrava: quem realmente estava disposto a fazer essa mudança? As emoções pulsavam, intensas e palpitantes. O que mais estava por vir? Maria entrou na sala com o objeto das suas inquietações pesando em seu peito. O dia das histórias repercutiu na empresa de uma maneira que ela não poderia prever. A conexão que se formou entre funcionários e diretores era palpável. Mas Carlos, em sua postura cínica, ainda parecia um obstáculo intransponível. Maria sentia que os próximos momentos poderiam ser decisivos. Estava sentada, observando as reações de seus colegas e do bilionário, que parecia mais disposto a ouvir do que antes. A energia da sala estava eletrificada e, ao olhar para Helena, que falará com tanta força, Maria sentiu um arrepio. Os sorrisos e lágrimas que surgiam na plateia confirmavam que ela não estava sozinha em sua luta. Não podemos mais ignorar as histórias que nos fazem ser quem somos. Cada um aqui traz uma bagagem que, se compartilhada, pode transformar não só a nossa cultura, mas o sentido de nossa empresa. As palavras de Maria eram fervorosas, quase um chamado à ação. Carlos, porém, não estava convencido. Ainda assim, vocês acham que meras histórias vão impactar o resultado financeiro? Precisamos de ações concretas, e não de compaixão teatral. Ela respirou fundo, pisou na linha tênue entre emoção e razão. A verdadeira mudança começa com empatia, Carlos. Enquanto você se recusa a ouvir, corre o risco de se tornar irrelevante em meio ao que estamos construindo. Resultados não vêm apenas de números frios, mas de um time que se sente valorizado, motivado. A sala ressoou com murmúrios de aprovação, mas Carlos se manteve direto, com os braços cruzados e a expressão endurecida. O clima estava carregado, e Maria sabia que era hora de ser sincera. Eu sou faxineira. Eu conheço a luta diária de cada um que aqui está. Mas não sou apenas isso. Estou aqui por um motivo, e se o meu papel é trazer mudanças significativas, eu preciso da coragem de vocês para isso. Daniel e Helena, assim como muitos outros, começaram a se levantar. Ana fez questão de reforçar: todo mundo aqui merece um espaço. Nossos desafios são igualmente importantes. As vozes começaram a se somar, criando um coro. O bilionário, que observava, finalmente fez um gesto para que o silêncio se instalasse. Com um olhar mais humano, entendeu que precisava agir. Carlos, eu respeito sua opinião, mas precisamos estreitar a distância entre nossas práticas e o que realmente importa, as pessoas. E se você não se adaptar a essa nova verdade, a empresa onde você trabalha pode não sobreviver. Carlos hesitou, a expressão se contorcendo entre raiva e confusão. Era um momento que desafiava suas crenças. Não estamos aqui para te colocar contra a parede, Carlos, interveio Maria, mas para propor um caminho a seguir. Um caminho que se preocupe não apenas com o lucro, mas com a dignidade das vidas que sustentam esses números. No fundo, ela sentiu uma esperança crescente. Quando Carlos reclamou que histórias não pagavam contas, a resposta surgiu como uma chamejante epifania: histórias se transformam em lealdade, Carlos. E lealdade significa produtividade, e produtividade significa lucro. A tensão na sala se transformava em uma nova emoção. O bilionário percebeu que era hora de agir. Eu gostaria de criar um projeto piloto, um espaço de diálogo constante onde as histórias possam ser revezadas, onde todos possam participar. Isso não só valorizaria as vozes, mas também mostraria que estamos comprometidos em oferecer um ambiente de trabalho mais humano. As palavras dele ecoam como um sopro de ar fresco. O ambiente estava mudando. Os colegas, então, começaram a se pronunciar. Dizer que estavam prontos para fazer parte daquela transformação, aqueles que antes se viam invisíveis agora se sentiam parte de algo maior. Carlos, por sua vez, ficou em silêncio, provavelmente ponderando. Ali, Maria viu um fio de esperança.
O que estava acontecendo era mais do que apenas um novo projeto, era um chamado à mudança que reverberaria em suas vidas. À medida que todos se dispersavam após a reunião, muitas conversas virtuais começaram a ressoar entre os colaboradores. Maria olhou para o bilionário, e havia um sorriso genuíno em seu rosto. Ao lado dela, Ana pegou a mão de Maria e disse: "Nós somos mais do que faxineiros ou executivos. Somos um time, e nossa luta não será em vão." Maria sentiu a lágrima escorregando pelo rosto, mas agora eram de felicidade. O espírito da expectação preenchia a sala. A batalha estava longe do fim, mas pela primeira vez, a mudança já começava a se manifestar. Agora, mais do que nunca, os sonhos e as lutas que antes estavam escondidos sob camadas de indiferença começaram a brotar como flores em um campo ressequido. Maria respirou fundo. Aquilo não era apenas o início da mudança em uma empresa, mas a transformação de um espírito coletivo que tinha muito a oferecer. E agora, com um novo arco de esperança se desenhando, Maria decidiu que se haveria mais desafios pela frente. Ela e seus colegas estariam prontos. Porque as histórias que começaram a ser contadas eram apenas o começo da verdadeira transformação. E essa batalha, agora, estava apenas começando. Por isso, se você ama histórias como esta e quer acompanhar cada momento dessa jornada transformadora, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem inspirações. Comente suas reações e teorias sobre este final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo.